Eu tenho uma palavra no coração, livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Eu quero meditar com vocês hoje sobre as formas de Deus agir. E formas de Deus agir é impossível falar numa sentada só, né? Num domingo só. Porque Deus, ele tem aquilo que é conhecido, inclusive na Bíblia, indicado como multigraça, ou multiforme graça. São as muitas maneiras da graça se manifestar. Então Deus, ele não está dentro de uma caixa, sabe? Onde a gente diz assim, não, isso aqui, e só isso aqui é Deus. Não. Deus, ele é um ser cheio de atributos, de flexibilizações, de mudanças de ação, formas de agir distintas. E quando os homens acharam que ele poderia estar num quadrante de regras, de normas, de leis, que ele inclusive tinha criado a base dessas leis, os 10 mandamentos, que vão ser recriados pelos judeus. De 10 mandamentos, os judeus criam mais de 600 leis, e quando Jesus chega à Terra, havia um código de ética, de lei, de mais de 600 regras e leis. Então, por mais que o homem tenha criado isso, quando Jesus chega, ele mostra que Deus estava além daquilo. Jesus veio e não feriu os 10 mandamentos, a não ser o sábado que ele deixou de guardar por conta da vida. Então Deus não feriu em nome da lei, em nome de uma regra, em nome de uma forma que o homem tinha estabelecido, dizendo assim, é assim que é Deus. Deus não fez isso. Jesus guarda os mandamentos, Jesus confirma os mandamentos, mas uma coisa que Deus não faz em relação ao próprio mandamento é substituir o valor que tem a vida pela regra. Sempre que Deus tiver de escolher uma regra e uma vida, fique tranquilo e saiba de uma coisa, Deus escolhe a vida. Deus escolhe a pessoa. Vocês se lembram daquela mulher adúltera que tinha sido pega em pleno ato do adultério? Que vergonha. Que triste. Que humilhação. E que castigo aquela mulher tinha sobre si. Mas quando ela chega diante de Jesus, o que é que Jesus faz? Jesus fala, bom, eu tenho de um lado lei, código de ética, e eu tenho de um lado vida. E Jesus escolhe a vida. Ele prioriza a vida sempre. Então é assim a forma ou a principal ideia que a gente precisa ter e que a Bíblia apresenta, Deus. Ele é um Deus que age e age de várias e diferentes maneiras. E sempre priorizando a vida. Há quem diga que nos livros seculares a gente encontra o homem buscando a Deus. E na Bíblia a gente encontra Deus em busca do homem. A gente vê as pessoas sedentas, né? Seja por livros religiosos ou quaisquer outras literaturas que vão fazer delas melhores. Aquilo é uma sede, é uma busca por desenvolvimento, por crescimento. E é o homem buscando Deus. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Deus em busca do homem. E Deus mostrando-se como é que ele é nessa busca. Como que ele se comporta. Como que ele age. Então eu quero falar com vocês hoje aqui uma mensagem que Deus inspirou-me nessa semana sobre as ações desse Deus. Ezequiel capítulo 47. E eu faço inclusive, enquanto você procura aí, uma observação que essa semana alguém me fez um questionamento sobre validade ou não validade do Antigo Testamento.
fiquei um pouco surpreso, inclusive, porque existe sim uma pequena corrente, mas muito pequena corrente, que lida ou pensa ser o Antigo Testamento algo que não tenha valor para a fé nos dias de hoje, só porque foi antes de Jesus. E a verdade é que a primeira resposta que a gente pode encontrar na Bíblia em relação à validade e à bênção que é o Antigo Testamento na Bíblia, e hoje a gente vai pregar Antigo Testamento, eu gosto, sou apaixonado pelos evangelhos. Amo quando Deus me dirige pelos evangelhos. E eu falo para vocês aqui, toda vez que eu sento, depois de um tempo de oração, para preparar um sermão, eu vou direto nos evangelhos. Senhor, onde o Senhor quer falar comigo aqui? Porque é vida de Jesus. Então eu tenho essa preferência. Mas perceba o que a gente vai entender com o Antigo Testamento. Jesus usou o Antigo Testamento para trazer exemplos, para trazer bases, para trazer fundamentos sobre conceitos, sobre ideias, sobre princípios divinos. Então, se Jesus usa referências do Antigo Testamento, Jesus falou de Noé, se Jesus falou de Jonas, se Jesus usa referências do Antigo Testamento, é que o Antigo Testamento é sim palavra de Deus para a gente, instrução de Deus para a gente. E a segunda fundamentação que eu faço daí, e aí eu expliquei para a pessoa, é a seguinte: eu disse assim, o Antigo Testamento, a gente só não pode confundir o valor do Antigo Testamento com a aplicação do Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem todo o valor, mas ele não pode ser aplicado literalmente na nossa vida. Por exemplo, existem algumas promessas que estão contidas no Antigo Testamento que Deus fez para aquele momento específico, para Israel. Não podem ser atribuídas a mim, como igreja. Agora você diz assim, mas então, como é que a gente caminha assim, pastor? Porque tem promessas que são literalmente para Israel e só para Israel. Não podem ser aplicadas de novo. Então você fala assim, mas e o que então a gente consegue, né, absorver do Antigo Testamento? O conceito de Deus. O que a gente vê no Antigo Testamento? A gente vê o caráter de Deus, a maneira como Deus se coloca na história. Como Deus diz assim, olha, eu quero que vocês olhem essa história, o meu relacionamento, a minha promessa, por exemplo, seja a Abraão, seja a Isaac, seja aos patriarcas, ou então seja a um dos profetas, ou a um dos reis de Israel, e vocês me conheçam, porque esse é o meu caráter. Por exemplo, o Deus que escolhe Davi, e diz, e aí Paulo vai falar isso, que Deus diz assim, achei a Davi, homem segundo o meu coração. O que eu entendo com isso? Que Deus é uma pessoa que escolhe pessoas, Deus é uma pessoa que busca pessoas, e Jesus confirmou isso, dizendo que o Pai procura verdadeiros adoradores. Então você está aqui hoje de manhã, sendo abençoado por essa palavra, esteja ela no Antigo ou no Novo Testamento, com um Deus que tem a sua forma de agir, que tem o seu caráter, de nos buscar e de nos fazer aperfeiçoados na presença dEle. Então eu estou dizendo isso para vocês porque essa pessoa que me fez essa pergunta, eu fiquei pensando, poxa, será que existem mais dúvidas de outras pessoas? Deixa eu falar então bem rapidinho, só para que a gente entenda isso. Quando você abrir a Bíblia, entenda que a Bíblia toda ela é para o homem todo, sabe? Para nos abençoar e nos fazer perto de Deus. E você vai ver do Gênesis ao Apocalipse, Jesus sendo revelado. Por que a Bíblia tem terceiro conceito aqui pelo qual o Antigo Testamento tem que ter grande valor? É porque Jesus está lá. Jesus está revelado. Gênesis 3,15 é o conhecido proto-evangelho. A primeira vez que o evangelho foi citado na Bíblia. De uma forma, claro, não obscura, mas indireta. Deus estava lá no dia em que Adão pecou e Eva pecou. E Deus foi trazer o juízo sobre eles. Deus disse para Adão, Gênesis 3,15.
da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Deus estava falando de Jesus naquele dia. Jesus nasceu e realmente esmagou a cabeça da serpente, e é isso que me faz amar essa palavra. É isso que nos faz crer nessa palavra, nela toda. Por quê? Porque ela se cumpre, porque Deus vai cumpri-la. Há milhares de anos, Deus tinha prometido lá para Adão: Adão, essa serpente vai ferir o calcanhar da semente da mulher, mas em compensação, a semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. E a gente sabe que o ferimento no calcanhar estava falando da cruz que Jesus sofreu, da morte que ele sofreu. Mas o esmagar da cabeça é Jesus ter vencido e ter dito: está consumado. Ele venceu e nós estamos debaixo desta vitória no nome de Jesus. Amém? Capítulo 47 de Ezequiel, verso 1. Vamos ler 12 versos. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía para o sul. E o homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Levou-me então de volta à margem do rio. Ele mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que chegava ao joelho. E mediu mais 500, e levou-me pela água que batia na cintura. E mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estão ao longo do litoral, desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do Mar Grande ou do Mar Mediterrâneo. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo o mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e as suas folhas de remédio. Senhor, no nome de Jesus, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor e da Tua palavra. Fala conosco, esquadrinha-nos, sonda-nos e visita-nos com uma mensagem que nos traga, Senhor, renovos e princípios de poder e de ação do Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus age e costuma agir não desrespeitando princípios do nosso amadurecimento. E amadurecimento de vida e de fé. É interessante e importante você entender isso. Você diz assim, como Deus age? Como é o agir de Deus?
Deus só age no maduro? Ou Deus só age com... Não, a ação de Deus, ela é gradativa. Deus não desrespeita princípios do nosso amadurecimento, seja de fé ou seja de vida. Sabe, ele vai trabalhando em processos, step by step. E nesses processos, a gente vai experimentando coisas de Deus. E você vai vendo assim, caramba, ontem eu estava sofrendo tanto com uma situação, ou já sofri tanto com a situação, e de repente você chega a um determinado estágio da vida, você olha para trás e fala, puxa, se eu tivesse, talvez, não passado pelo que eu passei, eu não seria a pessoa melhor que sou hoje. Eu não seria a pessoa mais compreensiva, uma pessoa mais ética, mais madura. Então existem muitos sofrimentos que a gente vive, situações que a gente passa, que faz parte, inclusive, de uma permissão de Deus. E às vezes você fala assim, eu estou orando por uma causa, pastor, por que isso não é resolvido? Porque é possível que Deus esteja trabalhando, sabe? No desenvolver de coisas, de situações na tua vida. Então essa jornada de ação, não há expectativa por parte de Deus de perfeição. Deus não espera que você seja perfeito. Mas a expectativa de Deus é da disposição. Quando Deus vai agir, Ele não espera que você seja perfeito para Ele agir. É claro que Deus tem muitas coisas que Deus só age quando a gente se posiciona, se santificando, se guardando, cumprindo o que Deus está querendo. Deus falou isso lá para Josué, não é? Mande o povo se santificar, que amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vocês. Condição. Se santificar, vai ter maravilhas. Se não se santificar, não vai ter. Então Deus tem esses princípios, mas na caminhada com Deus, as ações menores e diárias na nossa vida, não existe uma expectativa de Deus de que a gente seja perfeito, porque também é diferente. Você ser santo de você ser perfeito. Porque o santo é aquela pessoa que está buscando se guardar para Deus, que está fazendo de tudo, que está jejuando, que está orando, que está lendo a Bíblia. Esse é o santo. Ele é perfeito? Não. Tem um monte de defeitos, tem um monte de deficiências. Mas em Deus ele já é santo. Porque existe um posicionamento seu de se aproximar de Deus. E da mesma forma que pecado não é uma coisa que eu faço apenas, mas o conceito de pecado é muito maior. Não é só eu fazer o mal, mas, por exemplo, o maior pecado do homem, qual que é? Não é o homicídio, não é o adultério. O maior pecado do homem é se distanciar de Deus, é estar distante de Deus, é não ter consideração de Deus nos caminhos dele. Esse é o maior pecado do ser humano. Os demais são só consequência. O sujeito mata alguém porque estava longe de Deus. O sujeito trai a outro alguém porque estava longe de Deus. Então perceba que Deus não quer resolver os teus pecados. E por isso que existem muitas passagens na Bíblia que falam do pecado no singular. Porque o pecado no singular, não é nem matéria, a martiologia hoje, mas o pecado no singular é a gente estar desprovido, desgarrado de Deus. E o mesmo ponto é estar santo, é a gente estar próximo de Deus. Você veio hoje aqui, eu acredito que o seu principal objetivo era sair daqui ou chegar aqui para estar mais próximo de Deus hoje de manhã. Eu tenho uma boa notícia para você. Deus está dando passos em tua direção hoje de manhã, na mesma medida em que você deu passos hoje para chegar aqui. Você saiu do seu carro para cá, você saiu da sua casa para cá, você deu passos, caminhou até Deus, e Deus está hoje dando passos em tua direção. Porque Ele é um Deus que se aproxima de nós também. E eu aprendi isso. E santificação é assim. É como se Deus estivesse de um lado, o diabo de outro. E quanto mais eu me aproximo de Deus, o diabo, o mundo e o pecado, mais eu me distancio do pecado, do mundo e do diabo.
Quanto mais próximo de Deus, mais longe das influências, das garras do mundo, do pecado e do diabo. Então essa é a bênção. Agora ele não espera a perfeição. Ele sabe que o Salmão tem defeitos. Ele sabe que o Salmão erra. Ele espera a disposição. Ele quer saber qual é a tua disposição, Salmão. Qual que é a tua disposição, João, Maria? Qual que é a tua disposição? Porque quando a gente tem disposição, o agir de Deus se desencadeia. Ele começa a agir. E ele começa a fazer. A Ioná escreveu um texto ontem sobre filhos. E ela falou no texto das meninas, da experiência dela de mãe. E ela estava falando isso. A minha experiência é que tem hora que tem choro, tem hora que tem ira, tem hora que tem riso. E a verdade é que quando a gente soma tudo, esse conjunto de coisas faz da vida bela. Talvez se fosse só riso, não nos trouxesse profundas lições de reflexão, de melhoria, de aperfeiçoamento, de vontade de melhorar, de propósito para a vida. Então eu estava lendo o texto que a Ioná tinha escrito ontem à noite e eu, diante dessa palavra, eu falei, é isso. Deus não espera de você só os altos, Deus está contigo nos baixos. Porque é claro que tem dia que a gente está super divino, né? Tem dia que você ora, você jejua, tem dia que você se guarda do mal, você faz tudo certinho. É como se você falasse assim, hoje eu derrubo um batalhão de demônio. De tão próximo de Deus que eu estou me sentindo, ou de tão em dia com Deus, com o reino. Agora tem dia que a gente se sente mal, que a gente fala, poxa, eu não sou digno de nada, eu estou envergonhado de mim mesmo, eu estou envergonhado da minha relação com Deus, da minha... E a verdade é que esse Deus, Ele está agindo em nós, mesmo no tempo dos vales. Porque a Bíblia diz que Ele é Deus de montes, mas Ele também é Deus de vales. Nos teus altos Ele está contigo, trabalhando na tua vida, mas Ele está também nos teus baixos. E às vezes Ele trabalha mais nos baixos do que nos altos. Jesus contou a parábola da 100ª ovelha, não contou? O que Ele fez? Ele deixou 99 lá e foi em busca de uma. Foi em busca da 100ª. Sabe o que quer dizer isso? Deus estava empenhando um esforço extra por uma. O esforço extra de procurá-la sem saber onde ela estava. O esforço extra de deixar as 99 num lugar e dar uma atenção exclusiva e só e única para uma única. Esse esforço extra só se manifestou no dia do baixo, não foi no dia do alto. Então tenha paz no seu coração hoje de manhã, porque se você estiver nos teus pontos mais baixos da vida espiritual, se você estiver nos teus dias mais sombrios, nos teus dias de maior fraqueza, Deus está movendo esforços para agir sobre você, para te renovar, para te levantar e para te abençoar. Então deixa eu falar rapidinho para vocês aqui alguns detalhes das ações de Deus, baseado em Ezequiel 47. A primeira delas é que a provisão para todo o necessário vem de Deus. No agir de Deus, nas ações de Deus, a provisão é dele. Porque tudo que é bom provém de Deus, não é verdade? O texto de Ezequiel começa dizendo o seguinte: as águas, porque Ezequiel está falando de uma manifestação sobrenatural que Deus está mostrando para ele, de águas. São águas que estão correndo pelo caminho, no deserto da Palestina, em Israel. Desce de Jerusalém e vai nas regiões baixas daquela região, vai passar por lugares áridos, secos e vai entrar num mar chamado Mar Morto. E a experiência de Ezequiel, que está vendo tudo isso, está sendo guiado para enxergar tudo isso, é de que estas águas saíram debaixo do templo.
E diz Ezequiel que essas águas saem debaixo do templo, onde estava o altar. Versículo 1 e 17. Ou melhor, versículo 1. O homem me levou de volta à entrada do templo e vi água saindo debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente, e a água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então perceba aí que essa água que vai trazer uma transformação para essa terra, para esse mar que é morto, para uma vegetação que é seca, ela sai de onde? Ela sai do templo. Ela sai do altar. E isso indica pelo menos duas coisas aqui, duas figuras. Ou talvez até três. A primeira delas é que é a origem divina de tudo que a gente vive. E Jesus, na experiência, no diálogo com a mulher samaritana, ele falou isso. Mulher, eu vou ter uma água, você está tomando ela. Mas se você beber da água que eu tenho para você, você nunca mais vai ter sede. Pelo contrário, essa água vai fazer em você uma fonte que jorra para a vida eterna. Foi o que Jesus disse para a mulher samaritana. Ele estava dizendo, olha, Deus trabalha com uma água. E essa água vem de Deus, vem do trono de Deus. E ela vem sobre você. Então isso aponta para o quê? Para o cuidado de Deus, a provisão de Deus. Tiago 1,17, agora sim. O que é que Tiago diz? Toda a boa dádiva, todo o dom perfeito vem de quem? Vem do Pai das luzes. Não tem coisa boa no mundo, de verdade, que não seja de Deus. Viu, meninas? O cara pode ser bonitão, galanzão. Viu, Vitinho? A mina pode ser da hora, bonitona, cabelo cacheadinho e tal. Mas a bênção vem de Deus. A vida vem de Deus. É do altar de Deus que corre essa bênção, que corre essa vida, que corre essa provisão. Então quais são as suas expectativas? Quais são as suas esperanças? Sabe por quê? Porque às vezes a gente coloca expectativa nas coisas, nas pessoas. E a gente não está entendendo que o rio que Deus vai usar para mudar a vida e a história de Israel, que Ele está mostrando para Ezequiel, vem dele. E às vezes a gente está buscando longe dele. Às vezes a gente está buscando essa água para melhorar a vida, para resolver os problemas longe. Está buscando realmente num relacionamento, num flerte, sabe, em alguém que a gente, nos negócios, no dinheiro, em tantas coisas, e se esquece que a bênção e a vida flui do trono, do altar, flui da casa de Deus. E esta casa está falando do céu, está falando de Deus, da pessoa dele. Eu falei que existem três figuras aqui abençoadoras para a gente, que é a figura de Deus como templo, como fonte, como altar, como aquele que se manifesta no altar, que é a figura de nós mesmos, que somos também templo de Deus, que somos também um altar, e muitas vezes Deus mandou o povo consertar o altar, e a gente vê que existe na simbologia bíblica uma relação de altar com a nossa própria vida. Existe em terceiro também a figura desse lugar, desse templo e desse altar, como sendo esse lugar físico que Deus preparou, que é a igreja, que é também a bênção de Deus para a gente, que é de onde flui águas que estão trazendo renovo para você, que é de onde flui as águas dessa manhã, que estão trazendo vida para a sua vida. Então a ação de Deus tem nele toda a fonte, todo o princípio. Segunda coisa que a gente aprende aqui, é que sobrenaturais geralmente acontece com Deus usando coisas naturais. Vou repetir. Sobrenaturais acontecem, na maioria das vezes, com Deus usando coisas naturais. Vocês se lembram de Moisés? E Deus chamou e falou para ele, Moisés, o que você tem na mão? Imagina a resposta que Moisés podia ter dado para Deus. Deus, eu tenho uma vara tranqueira que eu peguei no meio do mato agora, entendeu? Ou que eu peguei um outro dia e dei uma limpada nessa vara. É isso que eu tenho na mão, Deus. Eu não tenho uma pedra de ouro, eu não tenho, Senhor. Aí Deus disse assim, é essa vara aí, Moisés. Vai ser essa vara que você vai usar
para realizar as coisas que eu vou querer que você realize. Não é uma chave de ouro, Moisés. Não é uma coroa na cabeça, não é um anel no dedo, Moisés. É uma vara. O que quer dizer essa vara? Essa vara quer dizer, na verdade, Moisés, que eu estou fazendo uma aliança nova com você a partir de hoje. A vara não significa nada, isso é verdade. Mas a aliança que eu estou fazendo com você vai fazer com que essa vara, que não tem valor nenhum, seja aquilo que eu vou usar para fazer coisas lindas e grandes na tua vida. O que é que você tem na mão? O que é que Deus colocou na tua vida? Sim, é isso que Deus vai usar. Coisas simples. Coisas que não parecem ser. O que Davi tinha na mão? Uma funda. Sabe o que é uma funda? É um negócio mais impreciso e difícil de usar do que um estilingue. Estilingue todo mundo sabe, né? Ou quase. Aí Deus disse: ô Davi, vai ser com a funda. Mas a espada e um escudo para enfrentar um gigante, um guerreiro. Deus, você vai ser com uma funda. Você vai ser conhecido como um guerreiro. Você vai ser reconhecido como o cara que conquistou a maior vitória na nação de Israel, na história da nação de Israel, com uma funda. Você entende isso? Você não precisa de milhões de followers para ser o que Deus quer que você faça, para viver o que Deus tem para você. Você pode ser essa pessoa comumzinha que você é e que eu sou, mas com um Deus tão incomum e poderoso que faça com que a gente viva coisas grandes no propósito dele. A Bíblia diz que Sansão matou 1000 homens com uma queixada de jumento. O que é uma queixada de jumento? Não é ferramenta alguma, mas nas mãos de alguém que Deus está dizendo vai ser com isso. Sabe por quê? Porque Deus faz coisas sobrenaturais usando coisas naturais. E sabe qual que é a ferramenta mais célebre de Deus? É o ser humano. Por quê? Quem que está dirigindo Ezequiel no texto? É um homem. Pode ler aí. Tanto o versículo 1, quanto o versículo 2, quanto o versículo 3, a Bíblia vai dizendo assim: e um homem me guiou até um determinado lugar. Mas cadê a divindade? Cadê Deus aqui presente para me mostrar a grandeza que ele ia fazer em Israel? Deus ocultou-se e usou coisas comuns. Ou você acredita que Deus usa pessoas para aperfeiçoar a tua vida, para abençoar a tua vida, ou você corre o risco de, como a gente fala aí fora, né? De ver o cavalo encilhado passando na tua frente, não montar e não conseguir avançar. Existem oportunidades que Deus põe pra gente, é o cavalo encilhado na tua porta. Monta nele, irmão, e avance, e caminhe. Ah, mas isso não parece ser algo espiritual. Às vezes a gente tem tanta distorção do que pode ser espiritual ou não. E aí Provérbios 27:17 diz assim: como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Porque Deus usa coisas comuns. Deus usa homens. Então, a gente precisa acreditar mais. As pessoas que estão ao nosso lado são pessoas que Deus usou, preparou para abençoar a nossa vida. A gente precisa entender mais isso. Eu sei que a vida é cheia de decepções humanas, relacionais, mas não perca a fé nas pessoas. E a fé que eu estou dizendo não é fé salvífica, não é fé de esperança. É fé de você dar votos de confiança. É fé de você estender mãos, de você perdoar, de você ser longânimo. É esse tipo de fé. Porque João fala que se a gente é incapaz de amar quem a gente vê, é impossível a gente amar quem a gente não vê, que é Deus. João fala isso. Diz assim: aquele que diz que ama ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. Porque é impossível você não amar quem está vendo e dizer que ama quem não vê. Essa é a matemática que Deus faz. E da mesma forma, confiar. Eu olho e penso assim: bom, é impossível dizer assim:
Eu confio em Deus, mas não confio em ninguém mais na vida. Aí. Ei, Deus usa pessoas comuns. Deus usa humanos, Deus usa homens, mulheres, para nos ajudar, para nos abençoar. Então, perceba isso nas relações que Deus te proporciona na vida. Deus está dando oportunidades, são caminhos que Deus prepara para melhorar a tua vida por meio de coisas comuns. Terceiro lugar, Deus e seu reino são graduais. Eu falei isso aqui no começo. As coisas de Deus acontecem assim. O homem levou Ezequiel, mediu 500 metros. Entra aí, Ezequiel. Ele entrou no rio, porque as águas que desciam do templo entram, se torna um rio, e agora você vai entrar nesse rio, Ezequiel. E como ela alcançou o Mar Morto, tudo indica que esse rio era o Jordão. Então disse assim, entra no rio 500 metros, Ezequiel entrou. Onde é que está a água? Está no tornozelo. São processos. Água no tornozelo é fácil caminhar. Você caminha sem dificuldade, beira da praia. Aí Deus diz assim, não, mas agora eu vou medir mais 500 metros e você vai entrar mais 500 metros. A água deu nos joelhos. A velocidade era menor, mas a profundidade começou a aumentar. Então as coisas espirituais, na ação de Deus, às vezes Deus te faz perder velocidade, mas ganhar profundidade. Às vezes Deus diminui algumas coisas da nossa vida e amplia outras. E existem coisas que Deus só amplia quando diminui. Lembra de Abrão e Sara, que era Sarai? Deus diminuiu um i do nome Sarai. Falou, você vai chamar Sara hoje. E você chama Abrão, vai chamar Abraão. Vou aumentar um A na tua vida. E existem coisas assim que Deus... E a partir daí as coisas mudaram na vida de Abraão. Porque ele era pai da altura e se tornou, com um A a mais na vida, pai de multidão. E Deus tirou o i do nome de Sara. Está muito feio, Sarai. Você vai chamar Sara, mais bonitinho. Mas a verdade é que o mais A e o menos i, o mais A do nome de Abrão e o menos i do nome de Sara, pode dar muitas lições para a gente. Mais amor, mais amabilidade, mais amizade. E o menos i, menos inveja, menos impureza, menos indignação, indignidade. Porque esse Deus, ele trabalha assim, em processos. Aí ele mede mais 500 metros, a água está na cintura. E aí ele mede mais 500 e ele percebe que não dá mais para continuar caminhando. Os processos de Deus são assim. Você diz assim, eu já pedi para Deus, eu queria que Deus me usasse, eu queria que Deus mudasse toda a minha vida. Calma, isso acontece gradativamente. Viva o que Deus está fazendo hoje, aproveite o que Deus está fazendo hoje. Mergulhe ou então caminhe nas águas que Deus colocou hoje diante de você. Mas são rasas demais, se alegre nelas. Mas não se paralise, não se conforme nelas. Porque no rio de Deus existe extensão e existe profundidade. E Deus sempre nos chama para mais além e para mais fundo. Deus está mostrando isso. Ele disse, eu tenho um rio e eu quero que você vá mais além e eu quero que você vá mais fundo. Você pode até começar andando, mas se prepare. Vai chegar uma hora que você só vai continuar se você nadar. Porque chega uma hora na vida, e tem gente que faz isso também. A água está por aqui, ele quer insistir em andar onde ele tinha que nadar. Ei, se entregue, se jogue, nade no mar de Deus. E a gente fica resistindo, sabe por quê? Porque o andar fala muito do nosso domínio, né? A gente até brinca, né? Dá pé ou não dá pé? Situações, a gente brinca até fora da linguagem de água, né? Essa situação não dá pé para mim, ou seja, eu não vou estar dominando ela, então não vou entrar. Eu tenho um business para fazer, mas não dá pé para mim. Eu tenho uma relação, não dá pé para mim. E a verdade é que Deus nos mostra que existem coisas na vida que a gente tem que nadar. Porque o dar pé
seria o teu domínio, seria a tua resposta, seria o teu controle. O nadar é as correntezas das águas de Deus, é a vontade de Deus, é a direção de Deus. E Deus está te chamando e está nos chamando para isso, para a gente mergulhar no rio dele. Ah, mas e o controle dos meus pés? Pare de viver e de querer viver o controle dos seus pés e viva na correnteza da vontade de Deus. Enquanto você estiver aí com o seu pé segurando aí, ó, o seu corpo, vai ter água passando e você, sabe, ficando para trás. A hora que você liberar os pés e dizer, vou navegar nesse rio de Deus, você vai alcançar lugares, estágios, situações que você não imagina, que você nunca idealizou. Em quarto lugar, Deus age e essas ações são em nós e são por nós. Por quê? Porque, primeiro, Ezequiel entra, contempla, tem que nadar nas águas, mas depois esse mesmo Deus que levou ele para dentro vai chamar ele para fora. Vai dizer assim, agora volta aqui e vê o que a água vai fazer. Porque, em primeiro lugar, dentro, a água afetou e limpou ele. Fora, ele vai ver o que a água vai fazer nos outros. Aí ele viu que a água começou a regar aquela terra seca e começou a nascer árvores. Ele viu que a água chegou no mar morto e o mar morto começou a dar peixes. E ele começou a perceber os efeitos daquela água na vida dos outros, na vida alheia, fora dele, dos seus termos. Porque às vezes a gente só quer nadar no rio. A gente quer o rio só pra gente. Ah não, eu quero o rio só pra mim. Ô irmão, Deus te chama para entrar, mas Deus te chama para sair também. Deus vai fazer de você o alvo da bênção dessas águas, mas Deus vai querer que você seja também o condutor dessas águas para outras pessoas. Você levar o evangelho, você falar de Jesus para as outras pessoas, você abençoar outras pessoas, você melhorar a vida de outras pessoas. Porque é isso, dentro fala da água que afeta a gente. Fora, fala da água que afeta os outros. Quinto lugar, quinta ação de Deus, ou quinta forma de Deus agir, é que as ações de Deus são de transformação e renovo. Ele disse, essa água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá. Arabá, essa palavra hebraica, quer dizer infertilidade. É aquilo que não produz nada. É a terra seca. É o rio sem peixe, sem vida. E as ações de Deus, elas são ações de transformação. Quais são as tuas Arabás? Quais são os pontos da tua vida que são inférteis? Que você diz assim, existe um lugar aqui no meu coração que eu preciso, que não dá fruto, que não ajuda nada, que não melhora nada, nem a minha vida, nem a de ninguém. O que eu faço? Por isso que tem tanta gente que às vezes escolhe o suicídio na vida, porque se esquece que áreas das vidas deles, que são inférteis, podem ser visitadas por um Deus que renova e por um Deus que transforma. Você não precisa continuar sendo infrutífero, você não precisa continuar sendo alguém que não tem fertilidade, que não produza nada. Sabe por quê? Porque existem águas de Deus para regar o seu deserto, para renovar a tua vida. Existem águas de Deus para sanear as águas mortas da tua vida. E é isso que a Bíblia diz, que as águas de Deus saneiam. Sabe o que é sanear? É coisas que a gente tem na nossa vida, que Deus diz assim, não dá para trocar, mas dá para melhorar. Ah, se você tivesse sem máscara, eu ia dizer para você virar para quem está do seu lado e dizer, não dá para trocar, dá para melhorar. Fale para si mesmo, fale para sua máscara aí. Não dá, tem coisas que não dá para trocar. O mar já está cheio, Deus. As águas já existem. Deus disse assim, quando as minhas entrarem, estas águas que são ruins, estas águas que são
que são de morte, vão ser transformadas em águas de vida. Sexta ação de Deus, é que a ação de Deus são destinadas a lugares que se abram para o agir. Lugares que estejam abertos. Verso 11, a Bíblia diz assim: mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados. Serão deixados para o sal. As águas de Deus só entram onde existe abertura para eles entrarem. Onde existe disposição. Você pode passar uma vida na igreja, terminar ela dizendo assim: Deus nunca falou comigo. Deus nunca fez diferença alguma na minha vida. Quantas pessoas a gente já não ouviu essa história? Eu, como pastor, já vi gente deixar o evangelho para outras religiões. Já li a respeito. Graças a Deus, nunca fui pastor de nenhum desses. Mas já li acerca de pessoas que deixaram a fé em Jesus por Maomé. Deixaram a fé em Jesus. Eu fico dizendo, sabe o que essa pessoa era? Era um pântano. As águas corriam, mas quando chegava nele, ele estava fechado, ela estava fechada. Se abra para as águas de Deus. A gente tem que estar aberto, porque as águas de Deus, elas vêm para transformar, elas vêm para renovar, mas a gente tem que estar aberto. E por último, as ações de Deus, Deus age para um propósito. Ah, é, pastor? É. Deus não age se não tiver propósito. Deus não vai agir se o propósito não for nobre, se não for bonito. Deus não vai te enriquecer se você não tiver um propósito nessa riqueza. Deus não vai, porque Deus faz tudo com propósito. Você diz: mal conheço gente rica. É claro, eu falei para uma pessoa essa semana no aconselhamento. Existem pessoas que são prósperas porque eles alcançaram a prosperidade. O cara acordou cedo, o cara madrugou, o cara fez part-time, o cara, sabe, fez hora extra, trabalhou, conquistou a empresa, enganou os outros, deu cheque sem fundo e prosperou. Deu sorte, jogou, prosperou. Prosperou como? Ele buscou a prosperidade, obstinação, ele queria ser próspero. Agora existem pessoas, existe uma categoria de bênção e de prosperidade que Deus faz, que bate na tua porta. Você não precisa enganar ninguém. Que você não precisa se lascar, acabar com a tua vida para conseguir essa prosperidade, não. Você pode até por um momento dizer assim: ó, eu vou nesse período aqui, ó, para alcançar aquilo, por um ano, eu vou dedicar todos os dias da semana a esse trabalho. Pode. Mas não a vida inteira. Porque tem gente que se enterra no trabalho e é trabalho, e trabalho, e trabalho, e só trabalho. Você precisa conhecer o Deus da prosperidade. O salmista disse assim: aqueles que... Existe uma categoria de gente que Deus dá enquanto eles dormem. O céu trabalha a teu favor. Você está descansando em Deus, você está dormindo e Deus está dizendo assim: estou enviando uma bênção, estou enviando uma porta, eu estou abrindo uma porta, estou enviando uma provisão, estou enviando um cuidado, estou enviando uma resposta. Sabe o que é isso? É um Deus que prospera. É um Deus que eleva, é um Deus que faz crescer, é um Deus que dá prosperidade. É nesse Deus que está a minha fé, gente. Verso de número 12: árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio, suas folhas não murcharão, os seus frutos não cairão, todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas, e os seus frutos servirão de comida, e as suas folhas servirão de remédio. Aleluia! Onde é que está a bênção que Deus produziu na tua vida? Se é Deus mesmo, você está curando com as folhas que Deus fez nascer na tua vida como árvore, você está alimentando nos frutos que Deus
fez produzir na tua vida como árvore? Ou você está deixando cair folha e gente morrer doente? Ou você está deixando cair fruto e gente morrer faminta? Aleluia. Não existe uma ação de Deus que não seja para um propósito. Pastor, Deus vai me prosperar? Vai. Mas vai quando Ele perceber que você está ali, alinhado ao propósito dEle. E fora disso, busque você a tua prosperidade. Se você não quiser de Deus, não estiver pronto para aceitar de Deus, busque você. Peça para Deus criar 1 hora a mais no dia, 25 horas, para você trabalhar um pouquinho mais. Peça para Deus te dar um pouquinho mais de saúde, para você gastar um pouquinho mais. Porque a bênção de Deus, ela só vem acompanhada com um propósito. Eu vou. Abraão disse, eu vou, mas eu voltarei. Eu vou fazer o sacrifício, mas eu tenho uma certeza, eu vou voltar com a bênção de Deus. Ele sabia que aquele sacrifício estava apontando para a própria vida do filho, mas ele tem uma certeza. Inclusive ele fala no plural, nós voltaremos. Ele sabia que ele ia diante de Deus, e não tem quem vem diante de Deus que ainda que tenha que colocar, sacrificar no altar de Deus algo, não saia desse lugar mais abençoado do que entrou. Abraão não ia sair sem o Isaac dele, porque Deus é um Deus que abençoa para propósitos. Deus só queria ver se Abraão tinha capacidade de colocar o maior valor da vida dele no altar dele, e dizer, pode matar, Deus, ou então, eu vou matar. E aí Deus diz, não precisa matar, Abraão. Sabe por quê? Porque agora eu já vi a tua intenção. Eu já vi que você está preparado. Eu já vi que você está pronto. Aleluia. Nós não fomos chamados para a esterilidade, mas nós fomos chamados para a frutilidade. Somos chamados para ser frutíferos. Somos chamados para viver as ações de Deus. E se você, em alguma área da sua vida hoje de manhã, estiver precisando de uma ação de Deus, a gente cantou aqui hoje, escolhido, perdoado, eu sou quem Deus diz que eu sou. Se você tiver alguma área na tua vida que você precise de uma intervenção desse Deus, saiba, as águas do trono de Deus estão jorrando hoje de manhã. Existem águas espirituais que estão jorrando hoje de manhã a teu favor, para te renovar, para ressignificar a tua vida, para transformar os seus valores, os seus ideais, os seus propósitos. Deus nos trouxe aqui para isso hoje de manhã. Você crê nisso? Feche os seus olhos. Deixa eu pedir que você feche os seus olhos, eu quero orar com você. E eu quero celebrar junto com você diante desse Deus. Quero adorar a Deus com você, para a gente ouvir Deus falando conosco. Esse Deus que é tão misericordioso, que vem, que coloca o seu rio à nossa disposição, que faz fluir o seu rio. Eu quero nadar nessa graça. Deus te trouxe hoje aqui, para você sair daqui hoje nadando nesse rio. Deus te trouxe hoje aqui, você diz assim, irmão, eu já estou nadando, pastor, eu já estou no controle de Deus. E talvez você diz assim, só que eu esqueci de sair. Esqueci de sair para olhar o que é que esse rio pode e deve fazer também ao meu redor. Eu esqueci que existem terras que estão infrutíferas do meu lado, que existe um mar que está morto do meu lado, na minha família, na minha casa. Hoje Deus nos trouxe aqui para nos lembrar, Deus nos trouxe aqui para nos renovar, para nos avivar, para nos levantar e dizer, eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito, eu estou agindo, eu estou agindo, eu estou agindo. A ação de Deus é sobre você hoje, a ação de Deus é sobre esta casa, a ação de Deus é sobre esta igreja. E eu digo isso amém, e o sim, porque eu creio e eu sinto isso. Aleluia. Feche os seus olhos, fale com Deus, fale com Deus. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho Aleluia. de Deus. Aleluia.
Deus. Sou filho de Deus. Sim, eu sou. Eu sou escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido. olha o que você é, um escolhido em Deus, Eu sou quem dizes um perdoado em Deus. Abra hoje as portas para essas águas te sanear, para essas águas te transformar. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu Sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus. Sim, eu sou. na tua casa, Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus. Sim, eu sou. coloque uma mão sobre o seu coração. Peça para o Senhor sanear as águas que estão mortas, ou que não sejam águas de vida. Peça para o Senhor regar a terra que está seca. Faça um voto com Deus de que esses frutos curarão, de que esses frutos alimentarão, e de que essas folhas serão remédio e curarão vidas. Sim, Senhor, que a tua água que jorra hoje neste lugar e no nosso interior, Pai, traga saneamento para tudo aquilo que está morto, tudo aquilo que não está, Senhor, produzindo vida como deveria produzir. Que não hajam águas paradas na nossa vida, Senhor. Que as tuas águas hoje de manhã venha, Senhor, fertilizar as terras do nosso coração, que estejam secas, que estejam inférteis, que não estejam produzindo nada. Sim, Senhor, nós nos comprometemos, nós nos aliançamos em Ti e declaramos que os frutos que nascerão da nossa vida, eles serão, Senhor, além de beneficiar-nos, eles também beneficiarão aqueles que estão famintos, eles beneficiarão aqueles, Senhor, que estão enfermos. Nós seremos remédios, nós seremos alimento, nós seremos saciação do Senhor. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa aquele que precisa de perdão hoje nessa casa, Senhor, em nome de Jesus. Anima aquele que precisa de ânimo, renova o que precisa de renovo, transforma o que precisa de transformação, liberta o que está preso, Senhor, em nome de Jesus. Sim, Senhor, em nome de Jesus nós oramos. Escolhido, Vamos cantar, vamos adorar. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Diga: escolhido. Escolhido, Profetize. perdoado. Declare: Eu sou quem dizes que eu sou. oh, aleluia. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus. Sim, eu sou.
Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Ele é o Deus fiel. Ele é o Deus que renova e que transforma. Amém?